Olá, ele é jornalista formado na primeira turma da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2003. Após o início de carreira como freelancer e assessor de imprensa, entrou na área esportiva, seu sonho de estudante. Foi redator, editor, produtor, repórter e coordenador no portal Terra. Atuou na Fox Sports desde a fundação do canal em 2012 até janeiro de 2021. Posteriormente, trabalhou na TV Centro-América, afiliada da Globo, em Mato Grosso. Lá fez transmissões da Série A do Campeonato Brasileiro para Sport TV, Premier e Rede Globo. Apresentou o Globo Esporte e fez diversas participações nos programas jornalísticos da emissora. Além da área esportiva, foi repórter geral na EPTV, também afiliada da Globo em Campinas, interior de São Paulo. Atualmente é repórter da Paramount Plus em transmissões de jogos de times brasileiros nos campeonatos da Libertadores da América e na Sul-Americana. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista André Cavalcante. André, obrigado. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bastante bem. coisa que eu fiz, né? Bastante. Tava prestando atenção aqui no seu texto. Acho que eu mudei bastante da época de faculdade, né? Vinha com bermudinha, camiseta. Bermuda, era tímido e era magro. Era magro. Alguns quilos a mais e bastante experiência a mais também. São 20 anos, né, André? É bastante tempo. Eu estava lendo seu currículo, passou por vários lugares e tal, mas tem uma questão bastante forte que é o esporte, né? Que era realmente desde a faculdade, porque eu brinco sempre que os alunos entram. Quando você olha para o fundo da sala, tem um time de futebol, né? Todo mundo de bermuda e muitos vêm com o sonho de ser repórter esportivo porque não conseguiu ser jogador de futebol. Era mais ou menos o teu sonho? Totalmente o meu sonho. O início da faculdade é um período ainda que você está buscando ali uma orientação, querendo ter um entendimento de como vai ser a sua vida adulta, mas eu tinha bastante clareza, assim, de que eu queria era estar perto do esporte que eu mais amava, do que eu mais amava mesmo na vida, que era futebol. Então optei pelo curso de jornalismo para estar próximo do futebol, não só do futebol, da prática esportiva. Eu cheguei a cogitar ali, de repente, trabalhar com preparação física, esse tipo de coisa, mas eu tinha um pouco mais de aptidão com as palavras, com o texto, achava mais interessante esse lado e por isso que eu fiz o curso de jornalismo, mas já decidido, desde o começo, a tentar ao máximo entrar nesse mundo dos esportes, do jornalismo esportivo. Demorou algum tempo, eu me formei em 2003, Vanderlei, mas fui entrar só em 2006 no jornalismo esportivo, mas desde que consegui, tem sido a minha orientação, trabalhar com o que eu gosto, eu acho que tem dado certo. Como é que você chegou no Mackenzie num curso recente, né? Porque sempre tem um medo, né, de chegar, puta, é a primeira vez que vai ter o curso, você é a primeira turma. Como é que você chegou no Mackenzie? Como é que foi essa experiência de primeira turma? Eu tinha feito o colégio Mackenzie. Aí eu fiz os 3 anos do colegial no Mackenzie, eu gostava muito do campus. A minha irmã se formou em Direito também no Mackenzie, ela é mais velha, já estava na faculdade nesse momento. E aí eu sabia que a faculdade era boa, que o curso era bom e que o campus era ótimo, a convivência seria muito boa. E o Mackenzie sempre esteve entre as melhores universidades do país, então, assim, era um dos meus objetivos quando fui prestar o vestibular, passar no Mackenzie. Quando eu consegui, não tive dúvida, foi assim. Lógico, tinha esse pequeno receio, assim, por ser a primeira turma, por ter que desbravar para os alunos que viriam na sequência, mas isso foi bem, assim, ponderado. Eu achei que, medindo, assim, os pontos positivos e negativos, tinham muito mais pontos positivos e não me arrependo. Eu acho que eu fiz uma ótima escolha e é uma turma histórica, né? Primeira turma do jornalismo no Mackenzie. Eu estava lá, eu acompanhei. Não sou só eu que mereço, não. Não, eu também. Tem sempre essa questão do esporte, André, e às vezes até por uma questão de preconceito mesmo, ou talvez por falta de informação, por preconceito de quem vê de fora e por falta de informação de quem vai procurar o jornal esportivo, de que é tranquilo. Vou fazer jornal esportivo, o resto eu levo de qualquer maneira, tal. Mas você tem que ter um conhecimento histórico, um conhecimento cultural, um conhecimento sociológico, filosófico grande, principalmente hoje, né? Que cada dia você tem uma formação melhor para quem está indo para a área. Você acha que a faculdade te ajudou de alguma forma? Não tenho dúvida, claro que ajudou no processo de conhecimento, de métodos para você poder apurar, para você poder abordar um tema tão relevante quanto o futebol, por exemplo, outros esportes também, mas quanto o futebol é no Brasil, um fenômeno cultural. Você tira o futebol do Brasil, assim, o que sustentaria a nossa sociedade, os nossos costumes? É um dos pilares da nossa cultura. Então você tem que saber lidar com isso, tem que ter responsabilidade, porque todo mundo adora falar de futebol, fala de futebol no dia a dia, no bar, mas
quando você está num veículo com milhões de pessoas te assistindo, você tem que ter essa responsabilidade e saber para que lado que você vai conduzir essa história que você vai contar, que pode ser um jogo, ou um treinamento, ou preparação de um time. Então, e essas ferramentas, você só vai ter, assim, ou vai ter o primeiro contato com elas, é na faculdade, evidentemente. Lógico que depois, no mercado de trabalho, você vai aprimorando, você vai ganhando experiência, você vai ficando cada vez mais ligeiro para tomar suas decisões. Mas tudo começa ali no período de faculdade. Você somou há 20 anos, imagino que chegando aqui no campo, você viu a garotada. Vive. Você fala que diferença, né? Eu estava pensando, não é possível que essa turma aí, essas pessoas Crianças. estejam fazendo faculdade, são todas crianças. Eu falei, será que eu era uma dessas pessoas? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu devia ser, meu Deus do céu. Em cima disso, o que você acha que mudou? É muito tempo, 20 anos é bastante tempo para o jornalismo em especial. O que mudou? Né? Fora a questão tecnológica, né, da internet, que eu acho que naquela época a gente estava engatinhando ainda. Nossa, dá para fazer um programa de 1h30, 2 horas, dá para a gente ficar falando aqui o tempo todo. Muitas coisas mudaram e continuam mudando, né? Mas de 2003, para você ter uma ideia, Vanderlei, de 2003, um exemplo que eu uso assim recorrente, eu ainda fiz aula de fotojornalismo. Com revelação. Com revelação. A gente tirava foto, ia para o estúdio, aprendia a revelar. E naquele momento era um momento de transição para fotografia digital, né? Para as máquinas digitais. E eu lembro que a gente falava, os professores falavam, o futuro vai ser vão ser as máquinas digitais e tal. Só que ninguém sabia quanto tempo isso ia levar. Se era 1 ano, 2 anos. Tanto que eu me formei e ficou um tempão ainda rolando. Sim. É um processo que a gente não sabe quando. Então, assim, são muitas as mudanças. A internet não era tão presente no nosso dia a dia quanto é hoje. As redes sociais revolucionaram tudo. Então, as informações, o que eu dou de notícia hoje, de manhã, à tarde eu tenho que checar antes de dar de novo, porque pode ter mudado. E por onde eu atuei, foi muito, eu percebi muito essa agilidade, essa dinâmica mudando. A notícia que você dava um dia, virava o outro dia, ainda era notícia, que é uma notícia, por exemplo, de jornal impresso, isso foi ganhando cada vez mais um tempo curto de validade. Se valia por um dia, passou a valer por 12 horas, hoje vale assim por 1 hora ou um período. Na manhã vale por período da tarde, já não vale mais. Isso vale, por exemplo, um técnico, o time está sem técnico, você dá a informação hoje que ainda não revelou, você tem que checar antes de falar sobre esse tema de novo. Então, acho que o que mais mudou é a questão da agilidade. Hoje a gente tem que estar atualizando o noticiário, não basta você dar a notícia uma vez só. André, não só no esporte, mas de forma geral, você está desde o seu início de carreira, hoje a gente tem muito jornalista formando-se, né? A pessoa acaba de se formar e vai trabalhar com conteúdo, por exemplo. Você sempre foi de redação. Na tua época ainda era obrigatória, exigia-se o diploma para o exercício legal da profissão, depois caiu isso. Você acha que a faculdade ainda é importante na formação de um jornalista? Eu acho que independentemente da obrigatoriedade ou não do diploma, com quem eu converso, eu acho que é importante você passar pela faculdade. Eu acho que você pula etapas. E assim, o crivo, o filtro para você ser um bom profissional, para você se dar bem no mercado de trabalho, acaba sendo a faculdade. Acho que você vai ter mais ferramentas, como eu disse anteriormente, do que se você não fizer. Muitas pessoas pegam alguns exemplos de alguém que se deu bem na profissão, que é um bom comunicador, e tem vários casos mesmo que as pessoas não têm diploma e são excelentes comunicadores, só que eu acho que esses casos são exceções. Acho que assim, o certo, a receita certa é você fazer as coisas no seu determinado tempo. Acho que você tem que passar pela faculdade para você amadurecer, para você ter conhecimento da responsabilidade que é se comunicar com muita gente e depois ir para o mercado de trabalho ou até ao mesmo tempo, ou tentar fazer um estágio, enfim. E não obrigatoriamente também passando por redação, como você disse. Hoje tem muita produção de conteúdo que dá para você ir tendo esse contato com o mercado. Eu me lembro que a tua sala era bem feminina, de forma geral, né? E a comunicação, de certa maneira, pelo menos na faculdade, ela é bastante feminina. O mercado de trabalho já está equilibrado? Já tem uma diversidade? No meu mercado de trabalho, jornalismo esportivo, não, mas está quase chegando. Acho que as redações, as grandes empresas, os produtores de conteúdo, finalmente se ligaram da importância de ter diversidade, né, de ter representatividade. Então, acho que está caminhando para um sentido de ser igualitário, para o jornalismo esportivo. Assim, é um momento que a gente vê as mulheres conquistando cada vez mais espaço, merecido, de forma atrasada, mas antes tarde do que mais tarde, né? Eu vejo esse movimento, sim. No jornalismo tradicional, jornalismo de redação, factual, eu percebo que as mulheres já
tem um espaço mais equilibrado, ou até maior do que o dos homens, porque a gente percebe um maior interesse mesmo das mulheres por esses cursos ou por essa profissão. No caso do esporte, mesmo em cargos de chefia, ainda... Nos cargos de chefia, eu percebo uma presença predominantemente masculina no jornalismo esportivo. Tem uma outra presença feminina, sim, e essa diversidade que eu acabei de citar, eu acho que são mais para os cargos de redação ou os cargos de início ali na entrada da empresa, de início de uma jornada profissional na empresa. Acho que para os cargos de chefia ainda não vejo esse movimento de diversidade tão grande. Acho que é uma coisa que vai levar mais algum tempo. As pessoas que entraram, as mulheres que entraram e conquistaram o seu espaço ainda vão ter que galgar esses espaços, serem chefes, e aí a gente vai ver uma distribuição mais igualitária. Quando você se formou, evidentemente, a saída ali para quem queria fazer televisão eram as televisões tradicionais, a TV a cabo também já subindo e tal, e hoje mudou totalmente o mercado, né? Você tem um mercado mais amplo, ao mesmo tempo a maior emissora do país está com demissões em massa. Como é que tem funcionado isso? Eu ligava a TV antigamente só num canal para assistir todos os jogos, né? E hoje você tem uma diversidade. Isso é bom? É uma loucura. Não sei se é bom ou ruim, só sei que é uma loucura. Eu acho que é o que é. Quando a gente se apega muito a avaliar se uma coisa é positiva ou negativa, acho que é um pouco de perda de tempo, porque a gente não vai conseguir mudar esse processo. Acho que você tem que entender esse quadro, o que está posto aí, e lidar com ele. Eu estou falando especificamente da minha vida, da minha trajetória, que eu trabalho com isso. Então não adianta eu ficar me lamentando, acho que as redações eram maiores antes, e de fato eram. Acho que a gente tem que lidar com o que está acontecendo. O que pode ser o norte para as pessoas, para quem é mais jovem, para quem pode entrar nesse mundo, é tentar buscar o seu interesse, achar a sua vocação, a sua linha, o que você quer fazer e não se preocupar tanto, como acontecia na minha época, com o tipo do veículo, se vai ser mídia impressa, praticamente não existe mais, ou se vai ser... A gente tem a mania de falar mídia impressa, não tem jeito. Não existe mais. Mas, por exemplo, texto, né, é isso que eu quero dizer. Ou se vai ser audiovisual, acho que tem que ser... As pessoas têm que ser mais... os profissionais que tentam entrar nesse mercado têm que ser mais polivalentes, têm que ser mais coringas, conseguir jogar em diferentes posições, conseguir se adaptar ao que o mercado pode precisar. Principalmente para você entrar. Se você ficar limitando, quero só fazer o audiovisual, trabalhar na empresa X. Isso desde a minha época, né? Já era muito difícil. Hoje, muito mais difícil. Você tem que se adaptar e lidar com o que está aí. Eu mesmo, nesses últimos anos, fui trabalhar fora de São Paulo, voltei, trabalhei com jornalismo geral, agora estou trabalhando em streaming. Enfim, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu estou disposto a me enquadrar ao que o mercado vai apresentar de oportunidade. Como é que vocês têm lidado? Isso é uma pergunta que a gente faz sempre para quem está trabalhando na área de política, por exemplo, mas como é que o esporte tem lidado com a fake news, com a ChatGPT? O ChatGPT é uma novidade, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Existe fake news em futebol, em jornalismo esportivo, bastante também. Eu não sei quem cria, né? Qual o prazer da pessoa que cria essas fake news, mas existem sim. Apuração, né? É o bom e velho jornalismo, que é uma coisa que, por exemplo, a inteligência artificial ainda não chegou a esse ponto. Mas eu volto a comparar, por exemplo, com o fotojornalismo. Será que o ChatGPT vai chegar num momento que vai conseguir apurar informações em tempo real? Eu acho que até pode ser, mas eu não acho que vai ser esse ano, no ano que vem. Aí vai ficar a critério do desenvolvimento tecnológico. E agora, com relação às fake news, o trabalho no dia a dia nosso, eu acho que continua sendo bom e velho jornalismo, o trabalho de apuração, de você conversar com as pessoas, de você ter as suas fontes, ouvir o outro lado, consultar e ter calma. E é um instrumento que a gente aprende a lidar, né? Você ter esse discernimento de apuração, a gente aprende a lidar justamente na faculdade. Então, acho que quem faz a faculdade, ou quem se prepara melhor, quem estuda, quem tem o conhecimento jornalístico, não vai se deixar levar por isso. E é um divisor de águas, né? O jornalista que fica caindo nisso e que não apura direito as coisas acaba ficando para trás porque perde credibilidade, as pessoas acabam percebendo isso e acho que pode ser até um diferencial para quem quer se dar melhor na profissão. Como é que você avalia o mercado de trabalho, André, na tua área? Né? Porque você sabe que continua, né, a busca pelo jornalismo esportivo é grande,
talvez até maior do que na tua época. Como é que você avalia o mercado de trabalho? Você falou do streaming, que é uma coisa que não existia, e hoje o streaming, que num primeiro momento a gente estava ali para assistir filme e agora a gente assiste futebol também. Como é que está o mercado de trabalho? Acho que é interessante eu explicar como são essas coisas do streaming, como funciona esse mercado, para o pessoal que tem interesse em trabalhar com jornalismo esportivo saber o que vai se abrir de portas por aí. A televisão que a gente chama programação linear, que é da televisão, que começa de manhã, vai até a noite, isso também é algo que eu acho que vai diminuir ou praticamente acabar. Acho que o jornalismo factual é um dos que vai resistir a isso, porque você precisa ter a notícia em tempo real, o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo em Brasília, o que aconteceu no metrô hoje cedo em São Paulo. Mas de resto, as outras empresas, os outros grandes veículos de comunicação, acho que tendem a diminuir ou até acabar, e eu não sei em quanto tempo. E onde que aparecem, de que maneira que surgem essas plataformas de streaming para o esporte? Porque você tem um conteúdo ali de entretenimento, principalmente às vezes de grandes estúdios ou de grandes plataformas mesmo, que compram direitos de filmes já prontos. Só que nem sempre essa plataforma tem um grande filme para te apresentar, ou aquele conteúdo já foi visto, ou uma grande série de grande sucesso. Então você precisa preencher de outra forma, que não é uma grade linear ao longo do dia, é uma grade on demand. Você precisa preencher com um conteúdo relevante para as pessoas constantemente entrarem nessas plataformas. E é aí que está entrando o esporte. Aí entram vários estúdios, os grandes estúdios estão entrando no streaming, e eu acho que essa porta vai se abrir para muita gente num futuro próximo aí, e é inclusive a onda que eu estou surfando nesse momento. Então, é diferente, não é um jornalismo de dia a dia. Eu, por exemplo, sou um repórter que cobria dia a dia de clube, ficava na porta de CT, entrava no CT, apurava informação de quem ia jogar, quem não ia. E era tudo mais aberto, né, André? Era mais aberto. Os clubes se fecharam, a pandemia também atrapalhou nesse sentido. Então, não há mais... a necessidade por esse jornalismo diário esportivo realmente diminuiu e deixou o nosso mercado diferente e mais difícil. Mas, por outro lado, se abriu essa porta do streaming e são muito mais plataformas, o que eu acho muito bom, porque são mais oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo. Você deve ter contato com seus colegas e tal. A maioria se manteve no jornalismo? Da minha turma, sim. A gente vai diminuindo, né? São 20 anos. Eu lembro que a gente ia para o bar com 25 pessoas durante a faculdade, 30 pessoas. Hoje eu vou com 5, 6 daquela turma, mas ainda vou. E a galera se manteve, sim, com o jornalismo. Estou lembrando aqui da Malu Vergueiro na Globo, o Dado fazendo comunicação para campanhas políticas. Tem muito corporativo também, né? Corporativo, de marketing, né? O Renato Pesotti é um dos meus melhores amigos, você conhece ele também muito bem. Trabalha com marketing. Enfim, é um mercado muito amplo, né? Então, meus amigos foram cada um para um lado, assim. Do jornalismo esportivo, acho que só eu, né? Eu tenho mais alguém... Que eu me lembre só. O herói da resistência. Que ficou no jornalismo esportivo. Algum arrependimento de ter feito jornalismo, André? Não, nenhum. Isso nem por um segundo passou pela minha cabeça. Assim, era o que eu queria, é o que eu quero ainda hoje. Eu acho que eu posso dançar conforme a música, assim, de repente mudar de um lado para o outro, fazer coisas diferentes, mas sempre no jornalismo, na comunicação. André, obrigado por você ter vindo. Eu mas sei que você tem super corrido, você tem espero boa sorte lá na Paramount, né? Que é uma novidade para a gente também, né? Que continue essa trajetória maravilhosa que você conseguiu construir. E para a gente é muito legal ver, né, que essa turma, né, a primeira turma, eu quero conversar com muita gente ainda esse semestre, ainda esse ano, saber que as pessoas estão colocadas, saber que foram por caminhos, ainda dentro da comunicação, né, por caminhos diversos, mas dentro da comunicação, mas é um prazer recebê-lo aqui de verdade. Valeu, para mim foi muito bom também. Para mim, para os técnicos também, para o Ronaldo, para o Reginaldo. O pessoal faz tempo que não me via, né? Os caras lembraram, eu fiquei com um pouquinho de vergonha, que você guardou aquele material antigo, das minhas primeiras passagens, eu falando de frente para a câmera, super tímido. Meu Deus, eu tenho medo de mas ver é bom, essas imagens. é bom. Valeu. Obrigadíssimo. Passou muito rápido, isso é sinal de que foi muito, muito gostoso esse papo. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.